Olá, terceiro ano. A atividade de língua portuguesa de hoje é no livro Apis, páginas 45 a 48. Continuaremos falando sobre história em versos, porém, o foco de hoje é separação de sílabas. Então, toda vez que a gente escreve uma palavra, quando a gente fala essa palavra, ela é feita de pedaços, ou seja, toda vez que a gente fala, cada impulso da nossa voz é uma sílaba. Ou seja, pode ser uma vogal ou um grupinho de som formado por consoante e vogal, que quando a gente fala, esse som sai de uma única vez. Então, por exemplo, aqui, nós temos a frase palavras em jogo. A palavra jogo, se a gente for separar ela em sílabas, ela vai ter duas sílabas. Por quê? Porque quando a gente fala, a gente pronuncia assim, jogo, jogo, um som, go, outro som. Então, nós falamos a palavra jogo em apenas dois sons. Então, esses dois sons, jo é uma sílaba e go é uma outra sílaba. Então, a palavra jogo tem duas sílabas. Ela é o quê? Dissílaba. Vamos relembrar a classificação das palavras. A classificação das palavras é feita de acordo com a quantidade de sílaba, com o número de sílaba que essa palavra tem. Então, uma palavra que tem uma sílaba, ela é chamada de monossílaba. Se a palavra tiver duas sílabas, a gente chama ela de dissílaba. Se tiver três sílabas, a gente chama de trissílaba. Se tiver quatro sílabas ou mais, a gente chama de polissílabas. Poli, de muitas sílabas. Então, monossílaba, uma sílaba. Dissílaba, duas sílabas. Trissílaba, três sílabas. Polissílaba, quatro sílabas ou mais. Vamos voltar para a nossa página 45. Aqui na página 45, vocês vão fazer a separação das sílabas. Você vai ler essas palavras, aranha, carrapato, sapo e orquestra, e depois você vai separar elas em sílabas, cada sílaba da palavra em cada um dos quadrinhos. Se a palavra for pequena, for curta, não se preocupe. Por exemplo, aqui, sobrou um quadrinho, tudo bem, porque é de acordo com o número de sílabas de cada uma, e depois você vai dizer qual é a classificação dela, se ela é monossílaba, dissílaba. Aqui nesse caso, como não tem monossílaba, uma sílaba, então não vai ter monossílaba, certo? Vai ter dissílaba, trissílaba, polissílaba. Então, você, já coloquei aqui para vocês. Primeira palavra, aranha. Aranha, aranha. Uma, duas, três. Três sons, três sílabas. Então, ela é trissílaba. Você vai ver também a palavra carrapato. Vai separar carrapato, sapo, orquestra. E depois você vai escrever aqui a classificação silábica, ok? Dissílaba, polissílaba, trissílaba. Na questão 2, você vai ler as palavras do quadro e fazer a separação silábica. Você vai separar as sílabas dessas duas palavras. Lembrando, gente, que dígrafo, ou seja, quando tem dois S juntos, dois R juntos, a gente separa, tá? Então, toda vez que tem dígrafo, dois S's, dois R's, você vai separar, não vai deixar ele juntinho. Na questão B, a separação das sílabas feita na escrita corresponde à separação feita na fala? E na questão C, você vai separar mais uma vez as sílabas das palavras. Então, aqui eu já coloquei a primeira. Barro, barro.
Então, barro, separei aqui em 2 sílabas. Você vai fazer a mesma coisa com as palavras assado, assinatura e amarrado. Lembra que o dígrafo fica separado. Vamos para a página 46 e 47. Na página 46, traz um questionamentozinho. Por que será que a gente aprende a separar as palavras em sílabas? Lembra, gente, quando a gente está escrevendo um texto, uma frase que seja e não cabe na linha, o que a gente faz? Coloca um tracinho e continua escrevendo na linha seguinte. Então, vocês vão fazer exatamente isso. Aqui também, ó, percebam aqui, tem um texto. E quando aqui, ó, começou a escrever, escrever a palavra Zangões, não deu tracinho e continuou do outro lado. Você vai fazer o mesmo. Ó, observe aqui as palavras. A palavra paralelepípedo. Então, não deu para escrever. Escreveu o restante, ralelepípedo. Para, o restante, paralelé, paralelepi e paralelepípedo. Até a palavra completa. Aqui é a mesma coisa, ó, pensador. Vamos dizer que você começou a escrever na linha pen, aí não deu certo, sador, continua na outra linha. Pensador na outra linha. Então, assim, ó, sempre aqui, ó, primeira sílaba, aqui já tem 2 sílabas. Então, você vai escrever aqui, como, por exemplo, isso aqui, ó, a palavra trabalhador. Comecei ela escrevendo aqui bem perto. Você vai começar escrevendo perto da linha, ó. Aí coloquei um tracinho e escrevi o restante da palavra na linha de baixo. Ou seja, já tinha o agora segunda sílaba. E continue escrevendo o restante na outra linha. E agora, trabalhar e o restante na outra linha. Vocês vão fazer a mesma coisa com a palavra alimento, chocolate e cachorro, ok? Fazer a separação fazendo de conta que você começou a escrever a primeira sílaba e teve que separar depois a segunda, depois a terceira, se houver, ok? Na questão 4, você vai observar aqui esse texto. Olha como algumas sílabas, algumas palavras foram separadas, ó. Zangões, teve que separar porque a linha acabou. Aqui, outro, a palavra outro. Aqui a palavra sapo. Então, em 3 partes do texto, a palavra foi separada em sílabas porque não cabia na linha. Agora, você vai completar esse texto aqui abaixo, fazendo a mesma coisa, separando as sílabas de forma adequada no final das linhas. Então, eu já coloquei a primeira como exemplo. O galo queria voar bem alto como um gavião. Então, como. Separou. A mesma coisa você vai fazer aqui, ó. Os caracóis queriam correr pela mata. Então, você vai separar a palavra pela. As joaninhas queriam nadar. Então, você vai separar nadar no fundo do rio como fazem as tartarugas do fundo do mar. Então, fazem, você vai separar, tá bom? É só ir seguindo a mesma ordem aqui das palavrinhas e fazer a separação corretinha. E, para finalizar, na página 48, nós temos aqui memória em jogo. Você vai tentar memorizar esse trava-língua e falar bem rápido, sem errar. Depois que você memorizar, você vai lá na página 261 e vai tentar escrever ele sem olhar, tá bom? Então, o jovem José exagerou na mágica, sumiu com a jaqueta do jabuti, a japona do javali, a geleia da jiboia, o jornal do jumento e a joia do jacaré. José fugiu a jato no jipe. Você vai treinar, vai decorar e aí vai lá na página 261. Nessa parte aqui, unidade 2, história e verso, e vai tentar escrever o que você lembrou, tá? Então, é uma atividade interessante porque ajuda a memorizar e a memorização é muito importante na aprendizagem também. E, por último, aqui tenho a sugestão de você criar um sapo. É opcional se vocês tiverem o material para fazer, ok? Se não tiver, ok também, mas é uma atividade bem bacana, tá bom? Por hoje é só, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo.